Um traficante sanguinário que resolve mudar de sexo e, após arrancar o seu bigolim, se transforma em uma pessoa sensível, pois agora descobriu sua mulher interior, o seu verdadeiro eu. Não, eu não tô forçando a barra. Essa é exatamente a premissa do filme vencedor de melhor filme de língua estrangeira no Globo de Ouro, Emília Pérez. O negócio é tão ruim, mas tão ruim, que fez com que eu concordasse com a turminha da canhota que diz que Ainda Estou Aqui foi injustiçado. Calma, Ainda Estou Aqui permanece sendo um filme medíocre, mas Emília Pérez é tão ruim, tão vergonhoso, que o filme do Walter Salles, perto dele, parece um Cidadão Kane. Pra falar na linguagem moderna, Emília Pérez é cringe. Então prepare-se para enrubescer de vergonha alheia, porque é dele que falaremos no Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de começar, 2 avisos. O primeiro é que estamos sem censura no nosso Telegram e no X do Estúdio Quinto Elemento. Então, se você não gosta dessas interrupções que tem aqui no YouTube, vão lá assistir direto no X ou no Telegram. Os links estão na descrição, tá bom? E o segundo aviso é que eu vou fazer spoilers, mas nesse caso é até um favor, porque assim você não vai precisar assistir essa bomba. Não esqueçam também de comentar, curtir e compartilhar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para nós. Nascido em 1952 em Paris, França, Jacques Audiard é o filho do famoso roteirista Michel Audiard. Ao longo de sua carreira, ele dirigiu e roteirizou diversos filmes aclamados. Isso não o impediu de Cometer Emília Pérez, um musical em espanhol ambientado no México que narra a história de Manitas, um líder de cartel que deseja abandonar o mundo do crime e realizar uma cirurgia de mudança de sexo para se transformar em Emília Pérez. O filme recebeu o Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa, vencendo injustamente Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui, com todos os seus defeitos que eu já comentei nesse canal, é um filme morno, medíocre, sem alma, justamente porque é uma história que já foi contada outras vezes de jeitos bem melhores. Até a minissérie Anos Rebeldes da Globo tinha mais personalidade que esse filme. Mas Emília Pérez chega a ser revoltante de tão cringe, é quase divertido assistir. O Janjão, técnico de som que trabalhou muitos anos com áudio de cinema, trabalhou aqui com a gente, trabalha ainda, trabalhou com música e publicidade, ele dizia que quando tinha algo muito vergonhoso lá na tela, quando que ele estava assistindo, ele falava assim que o carinha estava chegando na janela. Então o carinha chegando na janela é mais ou menos, é como se alguém começasse a olhar assim, você vendo aquilo, né? Aquela vergonha alheia que você sente, que parece que tem alguém te observando, fala, meu, eu não posso estar assistindo esse negócio aqui. Então esse filme não é que tinha um carinha, tinha uma multidão de pessoas na janela, no sofá, em todos os lugares, olhando você assistir aquele negócio, e você ficava com uma vergonha assim inenarrável. Você só consegue superar essa vergonha se você der risada daquilo. O problema é que eles mesmos se levam a sério, mas a gente vai chegar lá. Ah, mas você, conservador, não sei o quê, você é tudo isso, fascista, aquelas coisas que a gente ouve sempre. Não é não sou eu que estou falando isso. Ele está sendo considerado por várias pessoas, inclusive de esquerda, o pior filme já indicado a alguma premiação importante na história. Isso antes de ganhar o Globo de Ouro, porque ele certamente foi o pior filme lançado em 2024, e isso num ano que a gente teve Feios e Megalópolis, os dois que eu também comentei aqui no canal, vocês fazem eu sofrer demais, né, pra falar sobre esses filmes pra vocês, mas tudo bem, eu faço isso com amor. Audiard é francês, Audiard, sei lá como é que fala o nome dele, é francês e quis falar de todos os assuntos polêmicos ao mesmo tempo, com a profundidade de uma conversa de elevador. Pra começar, o assunto trans, imigração, narcotráfico, só é polêmico na cabecinha de gente como os jurados do Globo de Ouro, porque a vitória acachapante de Donald Trump na América mostrou que o senso comum é muito mais comum do que gostariam os inteligentinhos que ainda mandam na cultura, especialmente na área do cinema, né? Todo mundo sabe o que é um homem, o que é uma mulher, essa confusão cheia de nuances artificiais é coisa de um tipinho que tomou conta da discussão intelectual, especialmente na área cultural. A cultura hoje está tomada pelo efeito Dunning-Kruger, um fenômeno psicológico que ocorre quando indivíduos com baixa competência em uma determinada área superestimam as suas próprias habilidades ou conhecimentos. Sabe aquele cara que acha que sabe muito mais do que sabe? Então, em contrapartida, aqueles que possuem alta competência frequentemente subestimam a sua capacidade, ou seja, quem sabe mesmo, ele fala assim, na verdade só sei que nada sei, né, Sócrates. Um carinha sabia das coisas, né, pelo menos eu acho. Muito mais do que
o roteirista e diretor francês. O efeito foi descrito pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger em 1999. Olha aí, foi pertinho de agora. Quer dizer, pertinho, né? Já faz 26 anos. Mas enfim, com base na ideia de que pessoas incompetentes carecem de habilidade não apenas para realizar tarefas, mas também para avaliar o quanto são ou não habilidosas. Essa falta de autopercepção leva à ilusão de superioridade. O problema de Hollywood hoje é que não apenas os produtores sofrem desse efeito, os diretores, as pessoas que produzem os filmes, como os seus julgadores, que na verdade é a mesma turminha, né? Isso só pode resultar numa bomba como a Emília Pérez sendo endeusada aí pelo pessoal, inclusive parece que vai ser indicada ao Oscar, né? A lista, enquanto eu gravo aqui, ainda não saiu oficial, mas tudo indica. Porém, o diretor, inconsciente do seu ridículo e cheio de tapinhas nas costas recebidos pelos colegas, que o elogiavam pela coragem de enfrentar essas questões tão necessárias, teve que descer do pedestal. Menos por uma autoconsciência e mais por questões mercadológicas. Os mexicanos odiaram o filme, mas odiaram muito. O diretor inicialmente disse que não tinha problema, não conhecia a realidade do México, porque tudo que ele sabia era o suficiente para fazer o filme. A empáfia durou pouco e a coisa foi tão feia que ele teve que se desculpar publicamente, afirmando: se algo soou escandaloso em Emília Pérez, eu peço desculpas. O cinema não fornece resposta, apenas faz perguntas, mas talvez as perguntas em Emília Pérez estejam incorretas. Não é só as perguntas não, tem muito mais coisa incorreta em Emília Pérez, mas a gente chega lá. Ao odiar a atriz principal Carla Sofia Gascon, nesse momento que eu tô gravando e na hora que estiver no ar esse Cine Quinto, estão em São Paulo, que é entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2025, para promover o Emília Pérez, ou seja, você vai provavelmente ouvir falar mais desse filme, que até agora eu ouvi pouco no Brasil, eu só ouvi os gringos falarem e reclamarem. Aqui teve o pessoal, porque ele ganhou do Ainda Estou Aqui, falou um pouco, mas não sei, eu procurei no YouTube, procurei nos jornais, assim. Acho que o pessoal tá esperando para promover mesmo agora, entre o dia 20 e 22. Não sei se é isso, mas enfim, eu posso ter procurado mal também. E aí vocês me xingam, tá bom? Mas eles vêm participar de eventos relacionados ao filme, ou seja, eles devem estar por aqui nesse exato momento. Tudo isso, e eu nem cheguei no filme, nem na parte da transexualidade. E antes de chegar lá, a gente ainda vai falar do elenco. O elenco principal de Emília Pérez não inclui atores mexicanos, o que gerou uma crítica de que a produção não valorizou suficientemente os talentos locais. A escolha de Carla Sofia Gascon, a atriz e ativista espanhola que faz o papel da trans, foi criticada por ser uma figura completamente externa à cultura mexicana. É verdade. É como se fossem fazer um filme do Pelé e escolhessem um jogador angolano para fazer o papel principal, que fala português, mas... né? Na revista Rolling Stones, a diretora de casting, Carla Hall, falou: queríamos manter tudo realmente autêntico, mas no final das contas, os melhores atores que incorporaram os personagens são os que estão aqui, nos Estados Unidos. Tivemos que ajustar a autenticidade com os sotaques, considerando que eles não são mexicanos nativos. Ou seja, foi mais um tiro no pé, porque os mexicanos falam: como assim? Vocês acham que só americanos sabem atuar? Não tem um ator mexicano bom? A gente conhece o Chaves, por exemplo. Ele é um excelente ator. É uma brincadeira, mas devem... O México é um país enorme, não é possível que não exista um bom ator ali. Mas, enfim, a diretora de casting ainda deu essa bola fora aí que só deixou a coisa pior. Dos 6 membros principais do elenco, apenas a Adriana Paz, que interpreta o caso da Emília Pérez, uma namoradinha lá da Emília Pérez, que na verdade é o cara, né, que é o trans. Só ela é mexicana. Imagina a gente ver um filme sobre o Brasil com atores do Moçambique, Angola e Portugal, com seus sotaques mostrando estereótipos completamente rasos sobre o seu país, né? Não que não tivessem feito coisas assim a respeito do Brasil antes. Tem até um exemplo que o nosso editor vai colocar na tela aqui. Se uma piada dos Simpsons já causou tanto problema aqui, imagina uma coisa dessa, né? Só que nenhum desses ganhou o Globo de Ouro, né? Opa, quer dizer, em 1959, o filme Orfeu Negro, também dirigido por um francês, olha lá, ele sempre causando confusão, causou desgosto por um motivo parecido. O Vinícius de Moraes não gostou da adaptação da sua obra, Orfeu da Conceição, no filme Orfeu Negro, de 1959, dirigido pelo francês Marcel Camus. Apesar da conquista do Oscar de melhor filme estrangeiro e a Palma de Ouro no Festival de Cannes, Vinícius criticou a forma como sua peça foi adaptada. Ele chegou a chamar o filme de uma falsificação e criticou o fato de o filme ser uma interpretação europeia que não compreendia plenamente a realidade brasileira. Mas Orfeu Negro é um poderoso chefão perto da palhaçada que foi Emília Pérez. Tá sendo, na verdade, né? Vamos ao filme, então.
né? Finalmente. Ele começa com duas coisas que eu detesto: mariachi e autotune. Sim, mariachis. É como se um filme sobre o Brasil começasse com uma porta-bandeira jogando futebol, sabe? Esse é o nível do clichê. Então nos é apresentado a advogada, a personagem principal, junto com o Manito, que depois vai virar a Emília Pérez. Também percebemos que a música desse musical promete ser muito, mas muito ruim. A letra é cringe no nível máximo, uma vergonha. Em um musical, você canta o que você não consegue expressar num diálogo. Não é simplesmente cantar as palavras, né? Na Emília Pérez, é como se o diálogo fosse colocado em uma inteligência artificial e começasse a ser cantado. Por exemplo, no Cantando na Chuva, o cara sai de uma noite que ele tem uma ideia sensacional que vai salvar o problema dele, que é o filme mudo, enfim, quem viu Cantando na Chuva sabe, a gente também fez um Cine Quinto sobre esse, assiste lá. E aí, ao invés dele falar, nossa, eu consegui, agora o meu filme vai pro ar, e não sei o que, ele fala, I'm singing in the rain. Ele tá cantando na chuva, feliz da vida. Aquilo expressa a alegria interna dele, não tem nada a ver com o diálogo que vai acontecer. Mas em Emília Pérez, não. O filme faz aquilo que as pessoas que odeiam musical dizem que os musicais fazem. Que é simplesmente chegar um dia, eu tô andando na rua e falar, nossa, que dia lindo, eu vou tomar um copo de café. Passe o sal, por favor. E é exatamente isso que ele faz. Ele não faz uma canção que ali a canção expressa algo maior do que o que ele está dizendo. Não, ele simplesmente... olha, eu vou até... Bota uns trechos aí de música que depois eu vou... Editor, sei lá, pouca coisa, rapidinho, só para o pessoal ter uma ideia. Bom, a gente já tem no começo uma crítica social contra o machismo estrutural. O cliente da advogada bate na mulher e é inocentado. A advogada alega que a mídia está caluniando o meu cliente. Sabe? É engraçado que eles pegam mais ou menos um discurso que a, segundo eles, direita fala, né? Pra mostrar assim, nossa, olha como esse personagem é mentiroso. Ele diz que a mídia mente sobre ele, mas na verdade ele é um canalha. Que é o que Trump faz, o Bolsonaro faz, né? Fala que a mídia tá mentindo, porque a mídia mente mesmo. Mas no filme eles invertem essa lógica e assim, olha só, o cara é um filho da mãe mesmo e a mídia nunca mentiria a respeito dele, né? Então isso é só um detalhe do detalhe numa cena do filme. O filme é inteiro, assim, cheio dessas pequenos detalhes, né? Só que a única pessoa com peso na consciência é a tal advogada, que é uma mulher, ela é lutadora. Os homens advogados, eles não estão nem aí, eles acham que é isso aí, o cara bateu na mulher, tem que bater mesmo, quase isso, né? Não fala claramente, mas o cara não tem peso na consciência, mas ela, uma advogada lutadora, né? A diferença entre ela e o advogado é que ela tem coração. Os dois fazem a mesma mas pelo menos ela faz com o coração pesado. É que nem Obama, né? Obama, ele fazia a mesma coisa que os republicanos, bombardeava a gente, criança, não sei o quê, mas ele fazia isso com peso no coração. Então, nossa... né? Então é mais ou menos isso, né? Agora, é por isso que as pessoas odeiam musical. E elas têm razão, né? Se é isso que elas imaginam que é um musical. Então, por exemplo, você pega um Coringa 2, porque o pessoal tá falando, ah, não, mas esse filme, ele é ousado, pelo menos ele tenta fazer algo diferente. Só que o Coringa 2, ele realmente é ousado, não acerta em tudo, às vezes ele peca em algumas coisas da história, mas ele realmente faz algo diferente. Esse aí parece uma sessão da tarde mal feita, de coisas que você já viu, recheado de clichê. O Coringa 2 é um bom exemplo de filme que tentou sair do comum, né? Esse aqui é o oposto disso. Tem a empáfia de quem tá inovando, mas é um Projac de clichês, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Projac significa um coletivo de clichê. Então eu fiz uma redundância aqui, mas é que eu sei que algumas pessoas não sabem disso. Tudo que acontece nesse filme podia ser engraçado. Aliás, se fosse um quadro do Porta dos Fundos ou do Hipócritas, seria até uma coisa assim, ah, legal, foi um dos mais legais, assim. Mas ele é só ridículo, porque a gente sabe que eles estão querendo fazer uma crítica social. Se fosse uma ironia sobre críticas sociais, seria quase um filme bom. Aliás, esse filme pode ser a essência de tudo que foi esse tempo woke, assim, desde 2012, mas
mais ou menos, até, eu acho que vai até uns 2030, ainda vai essa porcaria aí. Ele devia ser preservado como um fóssil dessa época, sabe? Então, vamos lá. A gente conhece o Manitas Del Monte, que é o traficante, né? Muito mal, ele é muito mal. A gente não sabe que ele é muito mal, mas a gente conhece ele ali. E ele sequestra a advogada e convida a advogada para trabalhar para ele mudar de sexo. Ele quer uma pessoa que não tá envolvida com ele, que ninguém pode saber, só ela. Então, o cara sequestra a mulher, ou seja, mas sempre com muito coração também, né? E ele fala pra ela, eu quero ser uma mulher. Aí ela responde, você quer mudar de vida ou de sexo? E aí ele responde, qual a diferença? Ou seja, né, você mudar de sexo pra essa galera, você realmente se transforma, é quase uma conversão religiosa, né? Então, o aspecto religioso, inclusive no wokeísmo, está muito presente nesse filme. E a gente percebe nesses detalhes que a gente sabe, né, o que leva uma pessoa a se converter é algo mais profundo, é uma mudança de vida. Às vezes muita porrada que o cara levou, e seria possível um traficante, por exemplo, mudar de vida, se converter, encontrar, né, algo maior, mas no filme parece assim, não, ele é um cara que no fundo ele é uma mulher, e isso, se ele fizer isso, ele vai mudar, vai ser uma pessoa boa, ele vai deixar de ser o assassino cruel que ele foi a vida inteira, né? Sendo que o cara tem, sei lá, uns 40 anos para mais. Isso vai ser visto em anos como a expressão máxima da bizarrice que foram esses anos de 2012 e 2030. Pelo menos eu espero que até lá tudo isso tenha acabado, esse inferno. Bom, laringoscopia, vaginoplastia, você tem que ver essa música. De novo, editor, eu queria passar quase o filme inteiro aqui, porque tem tanta coisa que beira o engraçado. Bota aí um pouquinho dessa música. Mamoplastia, yes. Vaginoplastia, yes. Rhinoplastia, yes. Laringoplastia. Yes. Bom, então, aí a mocinha vai procurar um médico e quando o médico pergunta, ele tem problema psiquiátrico? A advogada simplesmente responde, não. O cara é um traficante no México, é um psicopata, é nível PCC, assim, o tráfico no México é igual o PCC, o pior, é um negócio assim bizarro, e olha que, cara, bom, nem precisa falar, né, a gente conhece bem essa realidade do tráfico de drogas. E aí ele pergunta, ele tem algum problema psiquiátrico? Não, é um cara normal, ele só coloca umas pessoas no micro-ondas, né, tipo, só assassina, tortura, mas tirando isso é um cara normal, nada de psicopatia, nem de psiquiatria, ele é Então assim, enfim, né, aí tem uma parte da música que diz literalmente, de uma das músicas, né, mudar o corpo muda a sociedade, né? Isso sem contar o autotune em todas as músicas, em todas as vozes, não como um efeito, né? Porque tem aquela coisa do efeito, mas como correção. Então, só que isso faz sentido, né? Na cabecinha desse pessoal, um homem pode ser mulher, então um surdo também pode ser cantor, né? Um cara que não sabe nem falar pode ser cantor, normal, faz sentido com a lógica desses caras. Os diálogos chegam a insinuar que o Manitas virou traficante porque reprimiu aquela feminilidade, sabe? Então, ele no fundo não seria uma pessoa boa se ele pudesse sempre expressar esse lado feminino que ele tinha preso dentro dele, né? Antes, no cinema, o cara virava bandido porque era pobre, sei lá. Agora o cara é psicopata porque não solta a rosca. Basicamente é isso. Cada vez que o filme avançava, eu pensava assim, esse negócio é uma mistura de rock horror show com Cinderela baiana e uma babá quase perfeita, Sharknado, vinha um monte de filme na minha cabeça. O Manitas, que agora é Emília, né, descobre a sua sensibilidade, então. E ele, numa das músicas, ele fala, me falta cantar, sabe? Só faltava ele descobrir a sensibilidade, gente. É porque você sabe que os homens são muito maus, então basta ser homem pra você ser um psicopata, mas aí você vira mulher, você vira uma pessoa sensível, né? A gente sabe que não existem mulheres más, mulheres psicopatas, a gente sabe que só os homens fazem coisas ruins, né? Então, uma vez que ele virou mulher, então ele só faltava cantar, né? Aí a gente vê numa cena logo depois o trauma da ex-mulher dele, né, de mudar pra Suíça, porque você sabe, né, mudar do México pra Suíça é algo muito traumático, ainda mais você tá no meio de traficante ali, você vai mudar pros Alpes, é uma coisa assim que deve realmente traumatizar uma família. Isso, nessa hora eu fiquei com dó da mocinha. Antigamente, nos filmes, os heróis passavam por provações, tinham que lutar contra si e contra todos para salvar alguém. Agora, ele paga uma fortuna de dinheiro roubado, né, do dinheiro do tráfico, deita
é mutilado e acorda. Essa foi a sua luta. Nada dentro dele é modificado. Ao contrário, o mundo é que tem que se modificar e mudar aos seus desejos. E a sua grande tragédia é uma dor pós-operatória auto-infligida. Esse é o problema dele. As crianças e a esposa voltam pro México depois de um tempo, e agora ele é uma tia distante, por isso que eu falei que parecia uma babá quase perfeita, porque é ele vestido de mulher ali, cuidando dos próprios filhos, como se fosse uma tia distante. Na sua música, né, na música da mocinha, da ex-mulher, a gente descobre que o problema da vida dela não foi ser casado com um traficante violento, não foi perder a vida, né, com coisas fúteis, atrás de dinheiro, de poder. O problema dela foi ter criado filhos, né? Esse foi o grande drama, né? Ela perdeu a vida porque ela criou os filhos. Aliás, ela é uma ótima mãe. Em se tratando de uma mulher de traficante, ela parece uma ótima mãe no filme, né? Até um certo momento, que ela fala assim, já fiz a minha parte, agora eu quero ser livre. A gente vai chegar lá. Tem um diálogo que eu preciso dividir com vocês, que é tão natural como um tangue de plutônio. Ela diz assim, me dói a Xana só de pensar em você. Eu juro que é isso que ela fala. Tem até aí a cena, se vocês quiserem ver, para não dizer que eu estou mentindo. De repente, a gente conhece a mãe de um desaparecido, né? O filme vai evoluindo e a gente conhece a mãe de um desaparecido do tráfico. A Emília tá numa feira com a advogada, né? Elas se reencontram, porque em um determinado momento elas se separam e a advogada nunca mais quer saber dessa história, e a Emília também, a única que sabe o que aconteceu foi a advogada, então elas se separam. Mas aí elas se reencontram, a advogada até fica com medo, você vai me matar pra eu não contar nada, tal, mas a Emília não, ela é uma nova mulher, né, então ela acolhe, a advogada até fala, se você precisar de um homem, eu compro um homem pra você, né, e aí nesse momento chega essa mulher que tem o filho desaparecido, né, em Londres, eu acho, é engraçado, porque eles se encontram em Londres, não sei se isso se passa no México, fica meio confuso no filme. Mas enfim, essa mulher vai lá e fala, o meu filho é desaparecido do tráfico. E nesse momento a Emília fala, nossa, eu não sei mais quem é Manitas. Eu penso nele e me arrependo. Olha só que fofo. Não que eu não acho que as pessoas possam se arrepender, mas vocês sacaram, né? Que o problema é que não aconteceu nada. Ela simplesmente cortou o peru e de repente virou uma pessoa sensacional, que se arrepende, que até ontem estava enterrando gente viva e hoje está arrependida porque a mãe de um desaparecido apareceu lá, né? O pica dos cartéis mexicanos agora é sensível. Bate um coração ali dentro, sabe? E agora sobre o roteiro. Vamos falar sobre o roteiro. Conflito. Não tem nenhum conflito que você se envolva até pelo menos 1 hora de filme. Depois tem um conflitinho assim, né? Mas ao fazer o bem, o Manita diz, né? Aí ele começa a pensar, não, vou ajudar as pessoas que foram desaparecidas. E aí quando aparece a mãe de um dos desaparecidos, ela chora, porque a Emília Pérez, ela faz uma ONG para buscar desaparecidos, cara. Sério, o traficante de ontem, não passou um ano, acho que não passou uma semana. Ele virou um cara que criou uma ONG para achar os desaparecidos, que ele mesmo desapareceu. E dizem que são 100 mil desaparecidos, ou seja, o cara é um genocida no estrito sensu, literalmente um genocida. Um cara que desapareceu com mais de 100 mil pessoas, pelo menos o cartel dele, né? E aí ele diz assim, quando uma das mães vai lá e chora porque o filho foi encontrado, o filho não, o cadáver do filho foi encontrado, ela diz, quando beijei suas mãos e senti suas lágrimas, eu amei a mim mesmo. Olha só, olha a lógica desse filme. O psicopata vai lá, se compadece com os desaparecidos, e o que acontece quando ele vê o resultado do bem, ele ama mais a si mesmo. Cara, é a inversão satânica do mundo, da verdade, né? Então, o que não faz um pênis, né? Estraga uma pessoa mesmo. Não satisfeita em se arrepender, ela, como eu disse, cria uma ONG, e na ONG ela diz, aqui não julgamos ninguém, né? E aparece um monte de traficante, aqueles caras mal, cheio de tatuagem, super arrependidos, e as letras sem sentido. Tem uma letra que é um traficante falando, para aprender a calcular que 1 mais 2 são 3, para limpar a minha pele de tatuagens, eu estou aqui. Curiosamente, eles têm uma música que fala, estou aqui, e ainda estou aqui, entendeu? Bom, nesse musical, Chico Buarque, nessa parte musical, Chico Buarque encontra Jorge Versilo. Roda Viva encontra o Queen. Bota a cena aí do Queen com a Roda Viva.
Bom, e aí acaba essa cena, né, super também crítica social. Aliás, o filme é uma crítica social atrás da outra. E aí a gente volta pra mulher do traficante, pra ex-mulher do Manitas. Ela tá cheia de sentimentos e ela acaba se abrindo com a prima, que é o próprio Manitas, né? Claro, né? Porque afinal de contas você é ex-mulher de um traficante, você se abre com uma prima que você mal conhece, do próprio traficante, falando que você traiu o traficante, que você sempre amou um outro homem. Parece bem real, né? Bem real. Bom, em uma das cenas, a Emília, lá na ONG, começa a criticar a polícia e o cara, que é um genocida, tá criticando o trabalho da polícia. E o filme tá criticando o trabalho da polícia. Então, né? Enfim, né? É uma sequência atrás da... E isso é a prova de que o mercado do cinema tá realmente desligado das pessoas, né? Bom, a advogada fica revoltada porque a Emília resolve ajudar os outros usando dinheiro sujo. Onde já se viu, o grande problema da advogada é que ela tá ajudando as pessoas, mas com dinheiro sujo. Não foi o problema ela simplesmente sumir com um dos maiores traficantes do México. O problema para ela não teve nenhum problema de consciência ao fazer o cara mudar de coisa e esconder o cara. Não teve nenhum problema de consciência, tudo que ela fez antes, né, era um problema de consciência que não fazia ela deixar de ser advogada daquelas pessoas, mas ali, não, está usando dinheiro sujo. Tudo bem que você está salvando a consciência de milhares de pessoas que vão poder enterrar os filhos, vão poder... Tudo bem, mas aí ela viu o problema. Ali, por quê? Porque tinha que ter algum conflito ali, e o roteirista falou, não, eu preciso ter um problema aqui. Então. E aí aparece uma cena também sensacional, que é a música que ganhou melhor música. Eu acho que, se eu não me engano, ela ganhou melhor música no Globo de Ouro também. Aliás, esse musical ganhou de Wicked como melhor musical, cara. É inacreditável. O Globo de Ouro tá completamente fora de si. Nesse musical com a advogada, ela julga todo mundo, aponta o dedo, fazendo tudo que ela faz, ela consegue apontar o dedo. Ou seja, ela não leu aquele trecho da Bíblia, né, de olhar a trave no próprio olho. Ela é a heroína, porque afinal de contas, ela é negra, ela é mexicana e ela é mulher, né? Bom, aí corta pra ONG de novo, chega uma mulher com o marido desaparecido e o diálogo entre essa mulher e a Emília Pérez é bizarro, porque ela começa a falar, a gente achou o seu marido, e a mulher começa a dar, pergunta, ele tá morto mesmo? Será que ele tá morto? E a Emília fala, infelizmente tá morto. Ela começa a dar risada, porque ela matou, o marido dela batia nela, então que bom que eu matei o macho escroto, né? Isso a Emília pensa, né? Dá pra ver na cara dela, que bom que eu matei um macho escroto. E aí, no final da cena, a moça mostra a faca que ela trouxe, porque se o marido estivesse lá, ela mesma matar. E aí a Emília Pérez mostra de volta um revólver, e eu acho que era pra ser uma cena fofa entre as duas, eu não sei, engraçado, eu não sei que essa. Cara, é um negócio tão bizarro. Enfim, ganhou o Globo de Ouro esse filme. Não dá pra acreditar. Bom, a divisão interna também, né? Eles exploram isso, né? Que o Manitas agora é uma mulher, se apaixona por Epifânia, que então ele é um homem que virou mulher, mas que continua apaixonando por mulher, porque eles precisavam ter um casal lésbico também, né? E na cabeça deles, um homem que se transforma em mulher é uma mulher, então ali seria um casal lésbico. Bom, o fato é que até os trans estão reclamando desse filme. E agora, quem reclamou do prêmio pode ser acusado de transfobia, mesmo os trans, porque quando a gente reclama de algum filme ruim ou de alguma coisa ruim e a pessoa é trans, as pessoas acusam a gente de transfobias. E agora, os trans são transfóbicos? Como é que ficou isso aqui, né? Se a gente usar os próprios padrões deles, sim, né? Bom, aí vai para o musical da Mulher do Traficante, que é uma espécie de manifesto sobre o que é ser moderno. Então, parece uma coisa meio coach, meio autoajuda, assim. A letra diz assim, ó, quero querer-me a mim mesma, quero amar-me a cada dia, a cada hora, a cada segundo. E no final da música ela ainda faz um sinal da cruz e rola um amém. Cara, sério. Eu acho que vocês precisam ver esse filme. Eu me arrependi de estar contando tudo, porque ele é tão ruim que tá quase no limite, né? No filme também a trans é superior à mulher, porque enquanto a mulher quer ir pra balada, a trans, né, que é a Emília, cuida dos filhos e a mulher que só quer curtir e a Emília fica brava com a ex-mulher. Como assim você quer curtir? O cara era um traficante. Lembrem que era um traficante sanguinário. E aí fica revoltado porque a mulher só quer curtir e não quer cuidar dos filhos. Porque ele tem muito amor pelos filhos.
É emocionante. E aí a mãe quer levar os filhos embora, e ele não é o pai, né? Ele é só uma tia. E aí a Emília é feita de vítima da situação, né? É uma grande vítima. Só que, justiça seja feita, ele ainda tem um lado monstruoso. Eles não fizeram a Transec, né, para dar aquela disfarçada. Então o antigo eu, né, aquele eu masculino que tem pênis, vai lá e dá uma porrada no namorado novo aí da ex-mulher. Então ele mostra que no fundo ele ainda tem aquela violência dentro dele, né? Mas tem um coração, porque chora quando eles fogem, quando os filhos fogem. Aí ele fala, essas coisas que eu fazia, isso era em outras vidas, isso era em outra vida, quando eu era, né, o cara lá. Eu quero os meus filhos. É quase um herói, um anjo com asas. Quer dizer, na verdade tirou a asa, né? Como dizem os amantes dos trans. Manitas, então, é sequestrado pela ex-mulher, tem os dedos mutilados, o que é mais uma mutilação, né? Ele mesmo se auto-infligiu a primeira. Aí a advogada vai, tipo, Rambo, uma cena meio Rambo, vai pra porrada, e aí a gente descobre que foi a ex que sequestrou o cara, e tem um momento epifania, sei lá, que os dois se arrependem, pedem perdão, e o namorado, de repente, do nada, você pensa, a ex tá com raiva do cara, descobre que o cara é um cara, ela sempre amou o amante lá, segundo ela mesma, foi o grande amor da vida dela, e aí eles estão saindo com o carro e a Emília Pérez no porta-mala, de repente ela fala, não, mas ele é o meu marido, e começa a ficar contra o cara que ela sempre amou, ou seja, o pessoal não dá pra saber a personalidade de ninguém, é tudo bagunçado, vira do dia pra noite, da noite pro vinho, como diz o Janjão, é uma bagunça, ou seja, nem sei porque que eu tô explicando tanto esse filme, porque é tanta confusão de roteiro e de tudo, que é só pra gente se divertir um pouco mesmo, né? Bom, nessa briga aí, depois de todos perdoados, o carro explode, e aí, realmente, eu não tô brincando, é uma coisa que tá clara no filme, a Emília Pérez vira uma santa, né? Afinal, a gente poderia colocar esse filme como uma espécie de evangelho woke, né? Porque é isso, tem todos os elementos religiosos ali, e no final ela é uma santa. Pro México ela virou uma santa, justamente porque aí a gente tem mais clichês de México, que é o pessoal com a bandinha lá, e ela no seu funeral com uma estátua de santa mesmo, e acaba o filme assim, Emília Pérez é uma santa mexicana. Fim, tá? Fechou o filme. Agora vou comentar rapidamente só o finalzinho. No Rotten Tomatoes, esse filme tem 76% de aprovação da crítica e 38% de aprovação do público. Como todo filme desses, que são bizarros, tem essa inversão entre público e crítica, e aí a gente vê a distância que o cinema tá realmente do grande público e da realidade, né, na verdade. O wokeísmo é uma religião, né? A gente já não tem dúvidas. Porque assim como as religiões tradicionais possuem doutrinas ou crenças fundamentais, o wokeísmo é baseado em um conjunto de ideias centrais imutáveis, como o racismo, o machismo estrutural. Apesar do verniz científico, né, que eles têm, as suas ideias são dogmas. Não adianta você demonstrar cientificamente. O contrário, o próprio mudança climática, né? Quando você dá dados científicos, não interessa, porque aquilo são dogmas que são imutáveis para eles. E aí, se você vai contra os dogmas, existem rituais e expiações públicas, pedidos públicos de desculpas, né? Os indivíduos e empresas que são acusados de comportamentos ou opiniões erradas frequentemente pedem desculpas em público, né? Ou então são cancelados, e lembram muito os atos de penitência, né? Que o cara fica lá se chicoteando em público. Tem também um pecado original e a redenção, né? A questão do privilégio branco, ou seja, todo mundo é culpado até que provem a inocência, que nunca vai vir, porque o branco sempre vai ser o grande culpado por tudo, o homem branco heterossexual. E assim como o pecado original nas religiões cristãs, essas ideias implicam que todos nascem culpados de algo, né? Racismo sistêmico e babá, cabendo reconhecer e trabalhar continuamente para superar essa culpa. Só que ela nunca vem. No caso do cristianismo, por exemplo, a culpa pode ser perdoada. Aliás, ela sempre é perdoada se você se arrepende. No caso do wokeísmo, não existe perdão. Não existe. É uma religião sem perdão, né?
que é o grande problema dela. Além disso, tem os profetas e os textos sagrados, né? As suas figuras centrais, os acadêmicos ativistas, que desempenham o papel de profetas, como Kimberlé Crenshaw, autora central na teoria da interseccionalidade, ou Robin DiAngelo, com seu livro White Fragility, que foi desmascarada recentemente no filme do Matt Walsh sobre racismo, que tem lá no Daily Wire. Enfim, é isso, né? O wokeismo é uma religião e só que é uma religião sem Deus, né? É uma religião pagã. O único Deus, se a gente pode colocar alguma coisa, seria o Deus, a Gaia, né? O Deus terra, a natureza, enfim. E a gente já viu as consequências disso. Tanto é que os Estados Unidos agora se voltaram contra isso e o mundo inteiro está se voltando contra essas coisas. Só o Brasil continua com essa palhaçada de ambientalismo, de moeda de carbono e não sei o quê, que continua no sentido de que está botando gasolina, né? Não estamos falando... O resto do mundo ainda tem esse papo, mas está todo mundo meio deixando de lado. Aqui no Brasil a gente continua com isso. E nós aqui do Quinto Elemento a gente vem falando sobre isso há muito tempo. Mas é o que temos, né? A solução é a gente continuar falando, rezando e seguindo a nossa vida contra essa bobagem e esse absurdo que é o wokeísmo. E esse filme... eu acho que é o wokeísmo numa nutshell, numa casca de nós, certo? Espero que vocês tenham gostado, ficou meio longo, mas eu acho que esse filme é ruim o suficiente pra gente falar bastante dele. E vamos ver o que acontece no Oscar, se eles vão comprar essa pataquada e como que isso vai se desenvolver daqui pra frente. Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre um prazer, não esqueçam de curtir, compartilhar e de assistir aos outros programas aqui no Estúdio Quinto Elemento. Um grande abraço e até a próxima.